Olá, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho na introdução à robótica. Então vamos falar um pouquinho sobre robótica industrial e robótica móvel. Vamos dar alguns conceitos das duas robóticas. Logo após a gente vai dar uma olhada em dois softwares. O Cyrus, que é um software de robótica industrial, só que ele é um software pago. E depois a gente vai olhar também alguns exemplos de projetos de alunos aí na parte de robótica móvel. Também vamos ver um outro software de robótica móvel, que é o Coppelia Sim, que é um software gratuito muito bom na parte de robótica móvel. E também robótica industrial. Espero que gostem do vídeo. Se quiserem aprender mais sobre robótica, automação eletrônica, se inscreva no nosso canal. Então, na verdade, a robótica ela surgiu da tentativa de a gente tentar imitar os movimentos humanos e tentar deixar, digamos assim, produzir em escala. Então aqui tem a parte da ficção científica, né? Então vários tipos de robôs, que a gente está começando a chegar já em robôs humanoides, e já tem vários robôs que já tem agora a inteligência artificial. Até TVs já tem com inteligência artificial. Então aqui já alguns robôs que a gente tem já, esse robô aspirador, a gente tem os humanoides, tem robôs industriais, aqui tem robôs cortadores de grama. Aqui tem alguns outros exemplos de robôs para exploração embaixo da água. Aqui a parte de incêndios, limpeza de tubulações. Então existem vários modelos com aplicações diferentes. Então dos limitantes, se forem ver na parte da robótica móvel, como normalmente isso que tem que trabalhar com bateria, então isso é um dos limitantes, a autonomia desses robôs móveis. Então vocês podem ver que existe uma divisão da robótica, que é chamada robótica industrial e a robótica móvel. Então aqui a gente tem um robô da Mitsubishi, ele é um robô industrial. Esse aqui já é um outro modelo bem conhecido, que é o da BB. Existem diversos fabricantes, que nem a Mitsubishi, nesse caso aqui a BB, Kuka, são robôs industriais. Manipuladores geralmente são usados para solda, pintura, em processos industriais. Então, eles normalmente são, em geral, eles são fixos em um local. Alguns modelos para montagem, às vezes, de motores, por exemplo, da Audi, BMW, existem esses robôs móveis. Alguns eu já vi que eles têm, às vezes, a base móvel também, mas, em geral, eles são com base fixa. Então, eles têm várias articulações. Né? Então, quanto mais articulações, normalmente mais caro é o robô. E a gente tem a robótica móvel, que é esse robô que a gente tem aqui, que ele tem uma capacidade de locomoção. Então isso aqui também está começando a aumentar bastante a demanda por esse tipo de projeto aqui. Alguns simuladores até gratuitos que simulam tanto esse robô aqui industrial como esse robô aqui da robótica móvel. E depois tem os humanoides, que daí é outra, dá para dizer que é um misto entre os dois. Então aqui, por exemplo, a gente tem da robótica móvel aqui na Amazon. Então vocês podem ver que a parte de transporte de produtos ela é toda automatizada através de robótica móvel. Então existem vários centros de distribuição de produtos que eles já têm a robótica móvel, a robótica móvel faz todo o gerenciamento dos produtos. Então aqui ele desloca os produtos de um lado para o outro, então tem o recebimento, ele vai sair, vai armazenar, então isso é tudo feito por robôs. Então aqui no caso são AGVs, que normalmente eles trabalham em centros grandes de distribuição, então correios, já tem correios que já utilizam isso aqui, então grandes empresas, que nem chinesas, que vendem em grande quantidade, grande volume de produtos, eles normalmente trabalham com esses tipos de AGV, que é uma robótica já industrial. Normalmente esses robôs são feitos para solda, pintura, montagem de motores, entre outras coisas. Aqui existe uma outra divisão, os robôs industriais. Existem também uma outra divisão que é os chamados robôs colaborativos. Que esses robôs aqui vocês podem ver que normalmente ele é enclausurado. O que é isso? Que na verdade eu não posso ter uma pessoa perto desse robô, porque ele é um robô, se bater na pessoa ele pode machucar. Existem uma outra linha da robótica industrial, que é os robôs colaborativos, que são robôs que trabalham junto com pessoas. Aí normalmente ele trabalha com a pessoa, então se encostar na pessoa ele desliga. Então ele já é com
torque, uma velocidade reduzida. Então aqui a gente tem, se forem ver, robôs para a parte de solda, aqui robôs para a parte de pintura, então são robôs tudo industriais. Existem robôs que são colaborativos, que às vezes ele tá, mas é outro modelo de robô que às vezes trabalha com uma pessoa para uma montagem, por exemplo, de peças, para parafusar. Então a gente tem esses robôs industriais. Aqui a gente tem o nosso SIM, são vários robôs mais simples que ele tem aqui, na verdade são robôs pneumáticos. E aqui a gente tem um robô industrial, que é um robô da Mitsubishi. E aqui são vários CLPs que eu tenho para controlar esses atuadores pneumáticos, mas na verdade são braços pneumáticos que são bem simples, que são controlados por vários CLPs. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7, são 8 CLPs e um controlador desse robô aqui da Mitsubishi. Então aqui a gente tem a nossa MPS, vocês podem ver que aqui tem a parte dos CLPs que controlam essa MPS. Então são vários CLPs, aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho um braço robótico, na verdade é um manipulador pneumático, né, que dá para dizer que é um braço, um mini braço, né? Mas na verdade é controlado por um CLP. Para quem nunca não sabe o que é um CLP, é um controlador lógico programável. É um equipamento utilizado na indústria para trabalhar com sensores e atuadores. E aqui ele mostra o nosso manipulador industrial. Ó. Então esse aqui é um robô, se forem ver, um robô industrial da Mitsubishi. Então ele faz a montagem de um cilindro pneumático. Então isso aqui é um outro nicho da robótica. Então a gente vai chegar a falar um pouquinho como funciona a programação disso aqui. Vai ver um pouco sobre a robótica industrial também, que eu acho um conteúdo bem importante para vocês que vão se formar como engenheiros. Uma diferença entre um robô industrial, que é um robô controlado por um computador, e um manipulador é um equipamento controlado por um ser humano. Então, que nem aqui uma retroescavadeira ou um guindaste, normalmente eu tenho uma pessoa controlando ali. Mas se vocês forem ver, ele tem sensores e atuadores aqui nesse guindaste. Aqui no caso do robô, a gente também tem atuadores que podem ser pneumáticos, podem ser hidráulicos, podem ser elétricos, que nem aqui a gente tem atuadores hidráulicos. Aqui vai depender do tipo de robô. Então, mas tem sensores e atuadores. Aqui é a marca da Kuka, que é uma marca bem conhecida também. E aqui eu tenho o controlador do robô. Então, o que é robótica? É a arte de fazer conhecimento com know-how para projetar, aplicar e utilizar robôs para realizar tarefas braçais de seres humanos. Então, normalmente ele envolve diversos conceitos aí da engenharia, mecânica, elétrica, eletrônica, tem a parte de programação, entre outras áreas. Então, ele envolve praticamente todas as engenharias e ainda envolve conceitos de programação também. Aqui ele mostra um pouquinho sobre alguns componentes do robô. Então, o que são os sensores, no caso, na robótica industrial, isso tem tanto na robótica industrial como na robótica móvel. Então, são informações que são passadas para o robô para ele poder se localizar onde está o braço industrial ou onde é que está o robô móvel. Então, são valores, são vários tipos de sensores que a gente vai ver que identificam coisas ou do robô. Ele pode estar identificando algumas situações do robô, onde está posicionado o robô, ou pode também estar vendo eventos externos. Por exemplo, eu tenho uma câmera que está vendo onde tem objetos. Ou posso ter um sensor que está, se for robótica móvel, que pode estar detectando o nível de bateria. Isso tudo são sensores. E os atuadores são quem vai movimentar os nossos robôs, né? Então, pode ser um atuador pneumático, pode ser hidráulico, pode ser um motor elétrico. Então, são tudo atuadores, né? Motor de passo. Então, são tudo tipos de atuadores que vão movimentar o nosso robô. E depois aqui tem o controlador, processador. Normalmente, todos eles têm algum tipo de processador dentro do robô, seja o robô industrial ou um robô da robótica móvel. Foi numa disciplina minha, não foi na disciplina de robótica, foi numa outra disciplina. Então aqui o que vocês têm aqui, ó, um computador que está mandando dados para esse robô, que conversa aqui com o microcontrolador da Freescale. Então ele conversa com esse microcontrolador aqui que eu tenho, que é um da Freescale, e ele controla vários servomotores.
Então esses servomotores fazem o movimento desse braço, ó. Então ele está fazendo a montagem de algumas peças aí. Então foi um projeto que foi feito na disciplina. Eu já trabalho com o projeto faz um bom tempo. Já cheguei a projetar na parte da robótica mais de um robô. Esse robô aqui vocês estão vendo foi foi um dos projetados da disciplina de robótica. Então nesse caso aqui os alunos usaram o Arduino. Eu já projetei diversos robôs com arquiteturas diferentes. Então o Arduino, por exemplo, às vezes é uma arquitetura um pouco mais simples, mais fácil, mais amigável de se projetar. Mas eu já projetei com microcontroladores PIC, Freescale, ARM, então vários microcontroladores diferentes. Então esse aqui foi feito por um aluno, e aí vocês forem ver, ele tem sensores e atuadores. Esse aqui trabalha com servomotor de rotação. Então os alunos fizeram e ele tem sensores para identificar onde que está o caminho. Então aqui tem uma outra nicho de aplicação que está surgindo aí, que é o exoesqueleto, que normalmente ele utiliza, pode ser com uso militar, como também já está sendo utilizado para pessoas que às vezes têm dificuldade de locomoção. Então às vezes ele tem sensores que pegam o movimento do músculo ou ligado na mão. Então, conforme vocês movimentam o músculo, ele ajuda a dar uma força para as pernas. Então, nesse caso aqui, a pessoa está levando uma mochila muito pesada e o exoesqueleto está ajudando na distribuição da carga. E aqui na parte da medicina também, que já está sendo utilizado vários robôs para a parte de operação. Então tem o Cyrus, que é esse que vocês estão vendo aqui, que é o Cyrus Robotics. Eu vou mostrar rapidinho ele. Tem o Cyrus Mechatronics e tem o Cyrus Studio. Aqui ele abriu já o Cyrus Robotics. E aqui a bancada com essa parte aí da montagem do cilindro pneumático. Então aqui eu tenho a base que eu posso preencher do cilindro. Aqui a mola e as outras peças que eu tenho desse cilindro. Aqui no caso eu tenho as posições que foram gravadas. Então aqui eu alimentei a nossa célula e agora a gente vai colocar uma peça no início da célula. Então ele coloca ela ali, vai pegar a posição inicial do braço. Vai pegar ela na outra garra e vai medir onde é que está a parte do encaixe da parte externa do cilindro. E aí ele vai rotacionando, utilizando esse vect aqui, que é aquele vetor que ele desloca somente faz um deslocamento angular só. Ele vai incrementando em um grau sempre. Colocou aqui a base do cilindro. Agora ele vai pegar a parte interna do cilindro que eu tenho, coloca ali a parte interna do cilindro, abriu a garra, pegou uma mola, tá com a mola aqui, colocou a mola do cilindro aqui dentro, dispensou lá a tampa, pegou a tampa, e ele vai ter que ver onde é que está o início do encaixe dessa tampa agora. Ele vai colocar ela ali, troca de garra. Mediu já e já colocou ali a tampa. Ele mediu nesse sensor aqui aonde que estava o início da tampa. Ele pegou uma parte bem próxima já do início. Então eu posso vir aqui, tem aqui as posições no espaço e eu posso programar ele numa linguagem. Então aqui ele está programado em BASIC, não é uma linguagem de programação. Então eu coloquei aqui o primeiro robô. Então uma dica que vocês têm, vocês aqui têm os objetos e aqui eu vou colocar outro robô novamente. Então eles estão mudando a vista agora, estão mudando a vista para enxergar ele de cima e poder posicionar melhor, então isso facilita bastante no posicionamento dos objetos. Então a ideia aqui é a gente colocar 2 robôs e 2 esteiras e movimentar de uma esteira para outra utilizando os 2 robôs. Então aqui estou movimentando manual, a gente pode movimentar manual ou pelo sistema de coordenadas. Aqui estou mostrando alguns comandos importantes de movimentação e rotação dos objetos que vocês têm. E aqui os objetos, então os robôs, esteiras, tudo são objetos
nesse software aqui. Venho no outro robô, clico no outro robô, clico no programa dele ali, rotaciono também 90 graus, por enquanto só o eixo principal. E coloco para simular. Ele vai mais ou menos simular os 90 graus que vocês teriam que fazer, né? A gente olhando de cima, ele está mais ou menos posicionado já na posição em cima da esteira. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima aula. Um abraço, pessoal.